Continuando, então, a nossa próxima proposta desse sistema, dentro dessa filosofia de utilizarmos os componentes, seria nós criarmos, por exemplo, um esquema básico, né, do funcionamento de uma loja de jogos, onde eu vou elencar 3 jogos e você vai selecionar ou desselecionar esse jogo, ele vai calcular um total e depois nós podemos aplicar desconto conforme a forma de pagamento escolhida, né? Então, nós vamos criar aqui, né? Então eu sugiro para vocês que vocês deixem aberto o último projeto que vocês fizeram, né? E nós podemos aqui criar um novo agora. Então, um novo projeto. Vai ser vazio também. Ele está pensando aqui. Ó, ele está trabalhando aqui, ó. Olha, demorou, mas conseguimos aqui. Então eu vou chamar de loja de jogos, por exemplo, aqui, né? Aí vocês vão ver que ele já cria atividade, já cria o diretório e tal, né? Então nós vamos finalizar aqui, né? E ele vai criar o jogo propriamente dito. Então, uma vez aberto, ele vem naquela mesma lógica, né? Vazio, só que não é bem vazio, né? Ele vem com a característica do Hello World, né? Percebam que, infelizmente, o sistema, às vezes, ele é um pouco lento, né? Porque ele baseado em Java e tudo mais, ele acaba criando alguns conceitos um pouco mais demorados em si. Eu sugiro para vocês que vocês apaguem esse Hello World, deixem ele em branco mesmo, como tá. Já venham aqui, já ajustem o nome aqui, né, como eu falei, né, layout principal, mas também nome é uma coisa pessoal, né? E aqui o que nós vamos fazer, né? Como nós vamos trabalhar num conceito de uma venda bem simples, a minha sugestão é que vocês coloquem aqui, por exemplo, dentro dos buttons aqui, ó, um cara chamado checkbox, tá? A gente vai usar o checkbox e o radio button aqui, certo? Mas vamos primeiro colocar aqui o checkbox. Só que, para eu iniciar assim já de cara, fica estranho. Então vamos fazer assim, ó, vamos colocar um texto aqui, ó, meramente informativo, né? Então esse texto aqui, ó, ele vai usar as mesmas regras de distanciamento, de margem, que nós utilizamos no nosso sistema antigo. Então nada impede que eu volte aqui lá no multiplicador, venha aqui nos resources aqui, ó, em values, e pegue o dimens que nós já havíamos feito, ó, dê um Ctrl C e migre ele para o nosso novo sistema, no mesmo lugar, ó, res values, ó. Então ele tem alguns aqui, ó. Então eu só dou um Ctrl V aqui, ó. Ele pede para você confirmar, né? E ele já colocou aqui dimens. A gente pode até fechar. Então esse cara aqui, por exemplo, nós vamos selecionar ele e a margem superior dele vai ser a nossa margem superior já colocada aqui, né, como parâmetro. A margem esquerda também nós vamos trabalhar no conceito do uso da margem esquerda, né? Então tá aqui a margem esquerda. E aqui nós vamos também fazer a mesma coisa com a margem direita, né? Então aqui a margem direita, então ele está desse jeito. Daí nós só clicamos aqui para ele desvincular, para ele ficar alinhado pela esquerda, né? Que é o nosso caso aqui de desejo. Uma coisa que nós podemos fazer agora aqui, ó, existem algumas possibilidades aqui, ó. Eu tenho um negócio chamado Text Appearance aqui, ó. Então no Text Appearance eu posso selecionar uma série aqui, ó. Eu vou selecionar o Large, ó. Perceberam que ele ficou um pouco maior, né? E aqui em termos de texto, eu vou colocar assim, né? Escolha o jogo
desejado, tá? Só para ficar uma informação aqui, ó. Perceba que ele dá um erro aqui e aqui também fica amarelo, ó, porque ele sugere que isso aqui vá lá para string, ó. Nós podemos fazer isso incluindo aqui no braço, ou então clicando aqui no alerta e mandando fixar, ó. Daí ele já vem aqui, ó. Então eu vou colocar assim, mensagem só aqui, ó. Então você pode dar um nome que você achar mais. Então escolha o jogo desejado. Automaticamente ele já limpa esse erro aqui. Então tá aqui, ó, escolha o jogo desejado, certo? Aí, os jogos, sim, nós vamos trabalhar agora aqui no conceito de uso dos botões. Então eu vou colocar um checkbox aqui, ó. Eu nem vou mostrar para vocês mais, porque vocês sabem que mesmo eu colocando ele aqui, ele vai sair grudado aqui na esquerda. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é vincular esse ao anterior, ó. E aqui, ó, daí dentro do conceito da distância, nós podemos colocar aquela distância que a gente estabeleceu lá no outro código, né? Aqui, nós também podemos fazer o vínculo da margem, né? Então aqui ele vai ficar com a margem esquerda, né? Aqui ele vai ficar com o vínculo da margem direita. Então vocês estão percebendo que a gente perde muito mais tempo fazendo todo esse ajuste. E aqui só dá os cliques no meio aqui que ele faz esse ajuste. Perceba que ele também ficou pequeno, né? Então nós podemos também vir aqui agora e trabalhar nesse conceito aqui, né, da aparência, né? Percebam que aqui, ó, ele declara os atributos que já foram utilizados, né? Ele coloca em cima do layout. Aqui ele coloca os atributos comuns, né? Às vezes não aparece aqui, ó, no caso apareceu. Então eu vou colocar aqui o Lord, né? Então tá aqui o Lord, tá? Agora ele aumentou de tamanho, certo? E aqui, ó, nós temos o nosso primeiro checkbox. Esse primeiro checkbox vai ter o seguinte texto, ó. Então, por sugestão aqui eu vou chamar de FIFA Soccer, né? E esse cara aqui, ele vai ter um custo da ordem de R$ 159,90. Eu já peço desculpa para vocês, né? Em função de que nós não faríamos assim, né? Nós íamos buscar esses dados num banco de dados, né? Mas, infelizmente, ficaria mais complexo nós trabalharmos com esses conceitos. Então, a gente vai dar uma simplificada aqui, mas o efeito final é rigorosamente o mesmo, né? Aqui eu sugiro para vocês que vocês deem um Ctrl+C, Ctrl+V, só que percebam que ele vai ficar encavalado aqui, ó. Então, deixem ele selecionado aqui, ó. Vão lá nesse 8 aqui, ó, e cliquem para desvincular, ó. Aí vocês podem arrastar ele para onde vocês quiserem. Aí de novo, ó, eu vou fazer o vínculo aqui, ó. Daí ele desencavala, né? Vamos chamar assim, né? Fica meio feio esse termo, mas ele desencavala, tá? E agora eu também vou copiar novamente, né? Vou dar um Ctrl+V aqui, ó. Aliás, Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Ele vai copiar em cima, daí vocês vêm aqui, clicam no X, ele desvincula. Vocês vêm com o mouse aqui, puxam ele para onde vocês quiserem, só para ficar mais fácil de você fazer esse vínculo aqui. E agora aqui nós vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui o distanciamento entre os elementos aqui, como nós já havíamos feito. Então agora nós temos escolha o jogo desejado e FIFA Soccer, e aqui nós vamos colocar os outros jogos aqui, ó. Então, por sugestão, tem um tal de Motor Storm. O preço do Motor Storm está na faixa de R$ 99,90, pelo menos é o que está marcado no nosso material de apoio didático lá, né? E vamos colocar aqui um God of War, tá? Esse God of War está na faixa de R$ 259,90, certo? Então tá, criei os 3 elementos aqui, tá? Perceba que ele continua dando amarelo, isso aqui é fácil de resolver, nós vamos aqui, damos um fix. Esse cara aqui vai ser o FIFA Soccer só, por exemplo, né? Não é o correto que eu estou fazendo, tá? Mas eu peço que vocês entendam que para nós podermos aproveitar o tempo aqui, era muito mais fácil fazer dessa forma do que fazer. Aqui a gente só vai abrindo, ó, e vem no fix, e aqui God of War, pronto, só para não ficar aquele amarelo. Isso também não tinha problema, tá? Então tá aqui, ó. Agora nós temos aqui, escolha o jogo desejado e 4 opções. Bom, quando nós rodarmos esse sistema aqui agora, a nossa loja de jogos, ele vai aparecer aqui no nosso smartphone da seguinte forma, né?
ele vai mostrar para nós esses três elementos e nesses três elementos o que, que nós podemos fazer. Ó. Ele está processando, ó. Ele fica com essas marcas verdes aqui, ó, não deu nenhum erro, né? Então tá tudo ok. Daqui a pouco ele entra aqui. Então isso vai acontecendo de vocês. Normalmente é quando a gente roda na primeira vez que ele tem que fazer uma série de atividades em background. Então, ó, tá aqui, ó. Então eu clico nesse, eu clico nesse, eu clico nesse. E o que, que eu quero fazer, ó? Cada vez que eu clicar num desses elementos, a gente vai colocar um label aqui, ó. E esse label vai mostrar o valor atualizado, né? Então vamos fazer isso agora, né? Só que vejam, quando você trabalha em clicar, e se vocês forem olhar aqui, ó, o checkbox ele tem uma opção. Se vocês não acharem de primeira aqui, que às vezes é meio chato de achar, dá para vocês escreverem aqui na busca. Ó. Então eu quero clique, ó. Tá ali, ó. Ele tem uma opção chamada um clique. Só que quando você clica aqui, ó, ele não abre para você, porque ela não está lá corretamente ou previamente declarada no controller, né? Então aqui no controller agora, no MainActiveJava, nós vamos fazer um procedimento aqui, ó. Esse procedimento, eu vou copiar um que eu já tenho aqui, o começo, ó, só para vocês entenderem o que nós vamos fazer aqui, né? Eu vou colocar esse cara aqui e vou dar um Enter aqui, e depois eu vou dar um Enter aqui. Perceba que esse view ficou vermelho, né? Então você seleciona ele e ele já te diz, ó, Alt e Enter. Aí ele vai criar, aliás, criar não, incorporar a biblioteca view aqui. São características da programação do Android, né? Isso aqui é uma exigência, ó. O procedimento tem que ser público, tem que ser void, e aqui é o nome, você vai dar o nome que você quiser. Esse está vinculado ao checkbox, então o checkbox clique. E daí veja o que acontece aqui, ó. Quando nós voltarmos no na view e clicarmos aqui em um clique, ó, ele já está separado, aparece o checkbox clique. Então você vai clicar um por um aqui, ó. Certo? Claro que isso daí poderia ser feito de formas diferentes, mas é só para vocês entenderem o funcionamento. E agora eu vinculei isso daqui a um funcionamento, a um evento que dispara no clique. Ó. Eu vou copiar aqui um pedaço do programa. Aliás, não. Agora nós vamos fazer o seguinte. Ó. Eu podia pôr uma mensagem lá, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou criar mais um text aqui. Ó. Vai ser um text view normal. Vou colocar ele aqui. Agora vocês já estão bem mais aprofundados nisso. Já vou vincular ele aqui. Aqui, ó, eu vou colocar ele um pouquinho mais distante. Então, quando você clicar aqui, ó, e não aparecer aqui, é porque ele tem lá em cima, é só limpar. Ó. Aí ele volta aqui, ó. Esse cara eu vou aumentar para 16 a distância dele, certo? Aí eu vou alinhar ele só pela direita, por exemplo, aqui, né? Então eu posso fazer isso, tá? Eu posso chegar, alinhar apenas pela direita, ó, certo? Aí ele vai colocar para cá, né? E nesse caso aqui, ó, eu vou colocar mais uns elementos aqui, ó. Eu vou procurar lá text, quer ver? Ó? Eu vou mudar um pouquinho o jeito de fazer. Eu vou trocar a cor dele, ó, text color. Então se você clicar aqui, ó, ele abre algumas cores. Vou colocar nesse azul aqui, tá? Então ele já mudou a cor lá para azul. E aqui, ó, eu também tenho, se vocês quiserem, o text size, ó, ele tá com 14. Eu posso colocar, por exemplo, com 30, ó. Perceberam que ele ficou mais robusto, né? Então, são coisas que vocês podem fazer aqui para modificar. Esse cara aqui, eu vou colocar assim, ó, total igual. Daí aqui eu vou colocar R cifrão 0,00, por exemplo, tá? Então tá lá, ó. Aí ele já vai colocar. Já vai me avisar aqui, ó. Então eu posso já vir aqui e consertar isso aqui, que é mais fácil. Eu, pelo menos, acho que é mais fácil assim, ó. Eu posso colocar aqui, ó, só total. Pronto. Daí agora ele tem um vínculo aqui dessa forma. Então agora o que eu vou fazer, gente? Cada vez que eu clicar num desses elementos aqui, ele vai atualizar aqui o valor do nosso total. Então para isso, ó, eu vou pegar aqui um pedaço do nosso código, só para vocês irem entendendo o que eu vou... Eu vou pegar o código inteiro já, tá? Depois eu explico passo a passo o que nós estamos pretendendo fazer. Então nós voltamos para cá e colocamos esse código aqui agora, lá no Java, tá? Que agora nós estamos no controle. Bom, primeiro eu vou ter que ter um total de gastos, tá? Na boa. Também vou ter que ter um text view. Então aqui nós vamos dar um Alt Enter porque é onde eu vou mostrar o nosso resultado, certo? Então eu vou importar a classe aqui, ela vai aparecendo lá em cima.
Aqui também eu vou ter que importar a classe checkbox, né? Então eu vou dar um Alt Enter aqui também. Aqui deu um erro, ó, simples, ó. É de propósito, tudo que eu mostro aqui é de propósito. Porque aqui, ó, esse checkbox, o primeiro, o nome dele está como checkbox. Então nós só vimos aqui, ó, e atualizamos para 1 aqui, ó. Aí dentro, aqui ele pede, né, para fazer a modificação. E daí dentro de toda a estrutura do Java, o que, que ele fez aqui, ó? Ele criou lá dentro do RID essa estrutura. Perceba que aqui está dando um erro, ó, tá vendo? Esse erro que está dando aqui é decorrência que o TextView tem essa propriedade setText. Mas qual é o TextView? Então, nós podemos fazer assim, ó. Esse TextView é igual. Aí eu vou colocar, se vocês não lembrarem, volte aqui para o multiplexador, vem aqui no código, ó. Lá no código eu tenho Find by ID, ó. Então é esse que nós vamos utilizar. Daí nós vamos utilizar esse aqui, ó, o Find by ID. Daí de quem? Da nossa classe R. Vamos pegar um ID. E esse ID vai ser o... Aí, quando você não lembra o nome, não tem problema, né? Você vem para cá e vem aqui, ó. Aliás, ele nem tem nome, ó. Então esse aqui nós vamos trocar. A gente vai chamar ele de label total, por exemplo, tá? Mas o nome, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Agora que eu sei o nome, eu volto aqui no sujeito, aqui, ó. E daí coloco aqui, ó, label total. Ele já até sugere pra gente. Agora esse cara virou um TextView mesmo. E eu posso dar um setText nele aqui, ó. Então aqui vamos deixar padronizado, era total lá, certo? Então, só para vocês verem, vocês vão entendendo. Aqui, gente, cabe umas explicações, ó. Então vamos ver. Nós vamos utilizar uma variável para armazenar o total. Então, para cada vez que eu clicar lá, ele vai incluir ou decrementar, né, um valor de total gasto. Se ele tiver checado, e como que eu sei se ele está checado? Esse parâmetro view aqui, ele representa para a gente qual componente eu estou utilizando. Então eu estou utilizando um checkbox. E lá na memória, ele está no formato no checkbox, mas esse view, ele trata um negócio como sendo um objeto genérico. Quando eu faço assim, ó, esse entre parênteses aqui, ó, eu faço um negócio chamado casting. O casting significa o quê? Aquele view lá da memória, que eu não sei muito bem o que é, eu quero que você olhe para ele como sendo um checkbox. Em sendo um checkbox, ele tem a propriedade isChecked, ou seja, está clicado ou não está clicado. Essa é a isChecked. Aí eu jogo essa variável, aqui, esse resultado, né, da busca, para uma variável local chamada checked. Aí o que eu faço aqui? Ó? Eu pego o viewGetID. Ó. O viewGetID traz para nós exatamente esse ID aqui. Ó. O ID aqui, ó, que é o checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3. Esses IDs aqui, ó, eu faço um case. Daí no case eu pergunto, é checkbox 1? É checkbox 2? É checkbox 3? Tá? Por isso que eu falo que o programa está errado, né? Se fosse um banco de dados com 1 milhão de registros, nós estávamos literalmente ferrados. Mas eu quero que vocês entendam o princípio de funcionamento do uso do componente. Nós estamos trabalhando com programação para dispositivos móveis. Eu não estou falando aqui em banco de dados, não estou falando nada. Vamos ter exemplo, mas vamos por partes, né? Então aqui, quando ele descobre que é um que você clicou ou outro, ele vai somar ou diminuir o valor que está lá, né? Claro que o valor devia estar no banco de dados, mas eu coloquei ele aqui fixo no programa para vocês verem. E daí, aqui embaixo ele vai mostrar o total. Então, se tudo funcionou bem, né? Ele vai mostrar no nosso aplicativo aqui agora, né? Quando ele carregar, de novo, né? Agora ele deu para mostrar esses erros aqui. Ele vai mostrar para a gente o aplicativo. Aí quando eu clicar aqui agora, ó, percebo que muda o valor aqui. Aí se eu apertar o moto aqui, ó, ele devia somar, não somou. Se eu apertar aqui, ó, devia somar, não somou, né? Claro que eu estou fazendo essa cara de bobão aqui, ó, por um simples fato. Tem um erro de lógica, né? Qual é o erro de lógica? É bem simples, ó. Esse sujeito aqui, ó, não pode estar aqui dentro, ó. Então o clique é para cada um dos elementos e esses elementos têm que trabalhar com o conceito, né, de uma variável, né, no caso global aqui, que seria nosso total gastos. Aqui, se vocês quiserem, você pode pôr um private na frente aqui, ó, só para garantir que ela fica dentro só desse ambiente aqui de desenvolvimento. Agora, se vocês rodarem,
de novo, vocês vão ver o efeito que eu imaginava. Eu não me preocupei aqui em verificar se ele já estava selecionado ou não, pelo fato de que sempre ele entra com todos eles selecionados. Então ele está como 0, certo? Então a primeira coisa que vai acontecer, quando eu clicar aqui em FIFA Soccer, ele vai entrar aqui no checkbox 1. Aí, tá checado? Tá. Vou checar, ó. 159,90. Vou deschecar. 0. Por quê? Ele vem e cai na segunda. Aqui, ó. 99,90. Vou deschecar. Cai na segunda. E aqui, ó. 259,90. Chequei. Chequei. 0. Agora se eu checar todos, ó. 519. Agora eu vou checar aqui, ó. Ih, ó, deu uma confusão aqui, ó. Por quê? Nós estamos trabalhando com double, gente. Double, ele vai fazer aproximação aqui no cálculo. E vai piorar isso aqui, ó. Tá vendo? E a menos 14, ó, significa que é um número muito pequenininho, né? É 0,000. Então, para resolver isso, daí nós temos que usar táticas da linguagem que nós estamos trabalhando, né? Então, por exemplo, o Java, ele tem esse dispositivo aqui, ó, para formatação de números, né? Que eu vou colocar aqui, ó. Então, a number format é uma classe, né? Então, eu vou dar um alt enter para ela incluir no nosso sistema. A gente vai incluir a da Java mesmo, Java Text, ó. E number format get currency instance, ou seja, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor e transformar o valor, aqui eu posso chamar de formato, ó, no compatível com currency do sistema operacional. Então, aqui embaixo agora, eu só tenho que fazer isso aqui, ó. Formato.format total gastos, daí coloco mais um aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui, ó? Agora, eu formatei esse número. Ele tem o formato currency, que é o formato monetário. Então, agora, ele deve melhorar aqui o aspecto do nosso sistema do ponto de vista funcional, né? Vejam que agora, quando eu clicar aqui, ó, ele já vai trazer o 159,00, ele já vai trazer aqui o 259,80, né? E ele está somando. Agora, quando eu voltar todo mundo aqui, ó, o máximo que pode acontecer num arredondamento é ele colocar esse cara aqui um sinal de menos na frente, tá? Porque ele ficou menos 0,00000. Aí ele resolve. Perceba que agora ele está aparecendo aqui, ó, um R cifrão na frente, ó. Esse currency, como ele é derivado aqui do sistema operacional, nós podemos fazer alguns ajustes aqui, ó. Se você entrar aqui na configuração do celular, e esse é um celular, ele tem configuração, nós podemos ir aqui em sistemas e idiomas, ó. Então, se você trocar agora de idioma, então aqui idioma, eu vou colocar ele aqui como inglês prioritário, né? Daí vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Ele demora um pouco porque nós estamos trabalhando num ambiente simulado, né? Então essa demora ela faz parte. Aqui, ó, todos esses Android com essa carinha são sistemas que foram feitos para teste aqui, ó. Então em algum lugar aqui eu tenho loja de jogos, ó. Então se você clicar nele, ele executa, tá? Só que ele executa uma versão que ele está na memória aqui, ó, perceberam? Então ele vai demorar um pouco para se achar. Se nós rodarmos de novo aqui agora, ele limpa automaticamente lá. Então dá para nós usarmos essa tática aqui dele recarregar o sistema lá de uma forma forçada, não tem problema, tá? Mas só para mostrar que ele é um celular igual. Agora o que vai acontecer? Como eu mudei lá a nossa característica de idioma para inglês, apesar de estar aparecendo R cifrão aqui, foi o que eu coloquei. Agora aqui, ó, ele já vai colocar $1 na frente e vai colocar ponto aqui, perceberam? Então, quando você usa esses recursos de formatação aqui, você está criando no teu sistema essas características, né? Então, como nós estamos no Brasil, eu vou voltar aqui no meu celular aqui para a configuração de idioma português, para ele voltar a mostrar o real. Então, aí vocês começam a entender a importância que nós temos ali, né? Da utilização daquelas strings e tudo mais. Então aqui agora eu voltei para ser português aqui, né? E agora eu volto aqui pro celular na tela inicial lá, né? Então vamos só deixar ele na tela inicial, fica mais fácil da gente verificar.
correto? Então tá aqui, ó. Nosso celular agora voltou às condições iniciais aqui, né? Então tá. Bom, o próximo passo nosso agora é o seguinte, ó. Eu vou querer melhorar um pouco a funcionalidade. Não sei se o termo é melhorar um pouco a funcionalidade, né? Mas nesse momento nós vamos incorporar aqui mais elementos aqui da forma de pagamento, né? Então esse que é o nosso próximo desafio, né? Incorporar essa característica no nosso sistema. A incorporação ela vai ser feita utilizando outros tipos, né, de controles. No caso, a gente vai trabalhar com o Radio Button, né? O Radio Button, eu vou colocar um aqui para vocês verem, né? Ele tem essa característica aqui, né? Ele funciona similar ao que acontece com o checkbox, porém a ideia básica é que ele seja selecionado um entre tantos, né? Entre vários. Para que isso possa funcionar, nós obrigatoriamente temos que colocar um Radio Group. Aí o Radio Group faz essa seleção. No caso, quando você cria um Radio Group, obrigatoriamente você tem que colocar os teus Radio Buttons dentro do Radio Group. Ele vai ser o pai disso daí. Aí, o Radio Group em si, nós vamos fazer os vínculos de posição. Então, ele vai ser vinculado ao total, né? Nós vamos fazer aqui agora a distância, né? Então, aqui para ficar um pouco legal, vamos colocar 16. Então, não vamos usar aquela distância padronizada. E eu quero que ele seja alinhado pela esquerda, né? Então, nós vamos colocar aqui a margem esquerda, né? Então, a margem esquerda. Depois a gente também vai colocar a margem direita aqui, né? Só para ele ficar correto, né? E vamos quebrar aqui, né, esses vínculos para que ele fique alinhado pela esquerda, respeitando, né, exatamente as margens que nós originalmente estabelecemos. Temos aqui também um problema equivalente, né? Ele está muito pequeno, então nós podemos aqui procurar aqui o Text Appearance, né? E vamos colocar aqui como sendo large, tá? Pronto, agora ele ficou bacana, né? Esse cara aqui eu vou já chamar de cara aqui de Radio Button 1. Então você já ajusta o nome. E o conteúdo dele vai ser mais ou menos isso daqui, ó, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou imaginar que eu posso pagar um boleto. E se o cara pagar com boleto, ele vai ter 10% de desconto, né? Eu posso ter outras formas de pagamento, então o mais fácil é fazer aquilo que eu falei anteriormente, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que ele já vem com o formato. No caso aqui, ele já vem vinculado automaticamente ao Radio Group, então ele faz essa automaticamente aqui, né? Mas se vocês quiserem mexer, vocês podem mexer. Então, se você pagar, por exemplo, com o Visa, você vai ter 5% de desconto, tá? Claro que isso daí nós teríamos armazenado em banco de dados, né? E finalmente aqui eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou ter aquilo que eu vou chamar de Mastercard aqui, que eu não vou dar desconto, né? Não é nada contra, é só para vocês entenderem como é que isso funciona. Então, ó, esses elementos aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, ele nem disponibiliza pra gente, ó, o lance aqui do layout, ó. O layout dele é calculado automaticamente, perceberam aqui, ó? Então nós não precisamos nos preocupar com isso. O que acontece com o boleto, a exemplo do que acontece com o FIFA, nós podemos rodar aqui, ó. A única diferença entre um e outro é como eles funcionam, né? Então, no caso do boleto aqui, quando ele rodar aqui no nosso sistema, a única diferença, vamos dizer assim, conceitual, é que aqui nós selecionamos vários. E aqui nós só podemos selecionar um, né? E aqui, ó, é prudente que nós deixemos um deles selecionado. Então, por exemplo, partimos do pressuposto que todo mundo vai pagar por boleto. Então, ele já vem previamente selecionado. É uma forma de inicialização. Então, nesse caso aqui do Radio Group 1, nós vamos ver aqui que ele tem as possibilidades aqui agora de check. Tá vendo aqui, ó? Então, eu posso vir aqui e deixar ele checado. Sempre um é prudente, porque é uma forma de inicialização da coisa. Da mesma forma que o checkbox, ele também vai ter o clique, tá?
Então, o on-click dele, né, no caso, quando ele não aparece aqui, mas você sabe que tem, nós podemos buscar ele, né, através aqui do nosso... Então, ele tem um on-click, ó. Só que veja, ó, o único que está disponível para nós utilizarmos é o checkbox. Então, nós não vamos utilizar o checkbox, nós vamos utilizar um específico para ele, né? Então, deixa eu copiar aqui do meu código aqui, só para ficar mais fácil. Ó. Ele é igualzinho, galera. Igualzinho na forma de você declará-lo. Então, tanto faz, você pode colocar em cima, embaixo, eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Então, ele vai ter essa característica aqui, ó. Tá? E aqui eu vou dar um Enter só para ficar bacana. Aqui era o nosso checkbox click e aqui era o nosso radio button click. Então agora nós voltamos para cá, ó, selecionamos de novo aqui o radio e no on click agora eu posso colocar ó, o radio button click. Ó. Só tomem cuidado para selecionar o correto, senão isso vai dar um erro lá no programa. Né? Então veja que é um único código para todos os botões. Né? Eu vou mostrar um outro jeito depois de fazer isso e devo explicar alguns detalhes. Então aqui eu só vou fazer aquela preocupação para não ficar ali, chamar de boleto. Aqui eu vou chamar ele de Visa. Né? Então aqui são detalhes apenas para nós fazermos a internacionalização, se for o caso. Né? Então fixa aqui, ó, Mastercard está ok, pronto, está tudo consertado. Então agora o que nós vamos fazer aqui? Quando eu clicar em boleto, ele automaticamente vai ter que aplicar 10%, 5% ao Mastercard. Como ele já está vindo selecionado o boleto aqui, o valor que eu clicar aqui já tem que ter 10%, concorda comigo? Então, isso é o segredo agora do código que nós vamos desenvolver, né? Então, ó, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou fazer o seguinte agora, né? Eu vou pegar ele e nós vamos trabalhar com ele dessa forma aqui, ó. Então, lá no nosso código, nós vamos colocar dentro aqui, ó, isso daqui, ó. Então, vejam. Primeiro, ó, eu vou aplicar 10, 5 ou 0 de desconto. Esses valores que eu vou aplicar aqui de desconto, eles também vão ter que ser sentidos aqui, concorda comigo? Porque se eles não forem sentidos aqui, eu vou ter um problema, né? Porque na hora que eu somar aqui, eu tenho que saber qual que é o desconto que eu vou dar. Né? Então, essa variável está dando erro, por quê? Porque ela não foi declarada aqui, ó. Agora, vejam bem, ó. Private, pode ser double também, não tem problema. Desconto. Qual que é o valor de desconto inicial? Já está selecionado lá 10%, tá? Então, se já está selecionado 10%, aqui já parou de dar problema aqui, ó. O que nós vamos fazer, ó? Eu vou copiar aqui o código, daí eu explico para vocês o que nós estamos fazendo aqui, né? Como eu só tenho um local onde eu estou mostrando o total, esse um local só que está sendo utilizado aqui, né, como prevê, né, a utilização do LBL total. Só que vejam, cada vez que eu mexer no desconto, o label total ele vai sofrer uma alteração. Então o label total que está aqui, ó, ele não pode ser local, tá? Então eu vou tirar ele daqui e vou colocar para fora. Ele vai estar aqui, ó, certo? Então aqui, ó, eu vou colocar o meu label total. Agora vejam, ele está sendo inicializado. Quando eu rodar o programa, gente, vocês vão ter talvez a primeira decepção em relação à utilização do que eu estou mostrando para vocês. Vai dar um erro, né? Vai dar um erro. Por um motivo bem... Bom, aqui deu um erro. Deixa que não era isso. Eu esqueci de importar a classe, né? Então, vão se acostumando aqui, ó. Ele não achou. Ele mostrou para você, ó, as radio boot. Eu vou rodar de novo, ó. Ele vai dar um outro erro, ó. Formate, ó. Bom, primeiro era formato, né? Tá. Só que mesmo sendo formato, onde que tá formato, ó? Formato eu declarei aqui dentro, ó. Então esses caras aqui, ó, eu vou ter que tirar para fora, ó. Tá vendo? Então eu vou ter que colocar aqui, por exemplo, formato aqui embaixo, ó. Tá? Então, formato agora
eu vou rodar. Então, estão entendendo? Eu estou fazendo isso de propósito, para vocês irem vendo. Mas ele ainda vai dar um erro aqui, ó. Porque quando você for olhar aqui, ó, quer ver, ó? Perceberam que virou uma seta aqui, ó? Ele tenta entrar no programa e sai. Isso ocorre pelo fato de que eu estou usando esse sujeito aqui em cima, ó, o Find by ID. Esse Find by ID, ele só vai aparecer efetivamente no momento que eu tiver procedimentos vinculados ao nosso sistema que está rodando, né, no Android. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, essa variável LBL total, ela vai ser, eu vou dar um Ctrl C nela e não vou mais trabalhar com ela aqui, ó. Eu vou deixar ela como uma definição global. E lá no nosso programa principal, que é o onCreate, nós vamos fazer isso aqui, ó. LBL total é igual find by ID LBL total, porque daí no create ele cria, ele instancia essa variável aqui e dela passa a ser utilizada aqui, ó. Aqui também vai ser total, veja como é ruim quando você cria essas mensagens, né? E aqui, ó, eu já explico o que nós vamos ter que fazer agora aqui se ele rodar, né, de forma adequada, né? Então agora ele aparentemente não tem mais nenhum erro e ele deve rodar de forma correta, né? Bom, veja, quando eu clico aqui, ó, ele continua mostrando 159,90. Se eu clicar aqui agora, ó, 151,90, 143,91. Nós podemos fazer a checagem aqui, né? Vai que eu errei a conta lá, né? Então, por exemplo, 159,90 vezes 0,9, 143,91. Quando eu clico aqui, ó, eu estou dando 5% de desconto, ó. Então eu vou pegar o mesmo 159,90, né? E vou multiplicar por 0,95, 151,90, tá, arredondou. E o Mastercard é 0. Então, ó, isso aqui funcionou. Ocorre que ele só funciona, ó, tá vendo? Quando eu clico aqui em cima, ó, ele mantém os valores. Então isso é um problema quando você trabalha com eventos, né? Então agora nós temos que fazer alguns ajustes aqui. O primeiro ajuste que nós temos que fazer, ó, aqui embaixo eu coloquei essa linha, formato inteiro, que eu vou copiar e vou colocar aqui em cima. Então eu tenho que ajustar aqui em cima mesmo, né? Mas aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Então o que eu fiz aqui, ó? Total gastos na boa, né? Desconto e divididos por 100. Então vamos ver o que acontece agora, né? Ele já entrou com desconto, né? valendo 10 porque é o que está selecionado. Então agora, quando eu clicar aqui, ó, ele já entra com 143,91. Se eu clicar aqui, ó, e aqui, ó, ele já vai trazer, ó. Nós podemos fazer a conta, ó. 159,90 mais 99,90 mais 259,90 vezes 0,1. Desculpa, né? De novo, gente, perdão. 159,90 mais 99,90 mais 259,90 vezes 0,9, 467,73. E aqui vai funcionar. Quando eu colocar em Mastercard, ele vai ficar 519,70, que era o valor integral. Então perceberam que eu só tive que adequar aqui, ó, a condição inicial. A condição inicial é que sempre ele vem com 10% de desconto. Então, se ele já vem com 10% de desconto, eu mexo no total dos gastos aqui, que eu tenho que manter o preço cheio, e aplico o desconto aqui, né, que é a fórmula da matemática, né? É 1 menos o valor de desconto. Eu podia pôr desconto aqui de 0,1, né? Eu não precisava fazer essa conta de 1 aqui, né? Mas é muito mais fácil, talvez, você fazer assim. Quer dizer, não sei se é muito mais fácil, aí vai no gosto de cada um. Então tá aí, ó. Agora nós temos um sistema um pouco mais aprimorado, onde nós temos aqui o checkbox, né? E junto com o checkbox, aqui não faz diferença nenhuma, né? Nem podia, né? Ó, 259 com 5%. Então, é uma forma de você melhorar, né? Vamos dizer assim, a forma de apresentação de dados, né? Então, o que nós fizemos aqui? Usamos mais alguns elementos, né? Então a gente começou a misturar, a gente começou a entrar com entrada de textos no multiplicador, aí depois a gente colocou a parte de
checkbox, depois a gente colocou radio button. Isso tudo vai melhorando as características, né? E vocês, mais uma vez, vão ficar conscientes disso, né? É muito mais complexo fazer a parte visual do que a parte de programação, né? Na parte de programação, vocês perceberam aqui que é uma lógica extremamente simples, né? Você só tem que vincular os elementos no controle com os elementos que você tem no navio, né? E dessa forma você cria os seus programas de forma adequada. Então tá aí, mais uma etapa vencida aqui, certo?